E aí, pessoal da segunda série, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estamos começando, todo esse percurso de aulas aqui no componente de Sociologia. Eu sou o professor Jefferson. Nesta aula, vou estar com vocês aí comentando nossos primeiros temas relacionados aí à Sociologia. Essa é a aula 2, pessoal. O objeto de conhecimento dessa aula aí, relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Pessoal, como vocês vão ver aí no detalhamento, a aula de hoje, pessoal, a gente vai compreender sobre a questão do capitalismo no mundo, vamos compreender sobre as diferenças, as desigualdades que existem no mundo, como que elas podem ser explicadas a partir de uma análise sociológica do mundo, da sociedade, de maneira geral. Beleza, pessoal? Então, vamos prestar atenção nessa aula, onde a gente vai poder compreender os motivos que fazem esse mundo que é tão globalizado, ao mesmo tempo tão desigual. Vamos dar uma olhada. Pessoal, 8 bilhões de pessoas vivendo ao mesmo tempo no planeta Terra. São dados recentes que mostram aí que a sociedade tem crescido cada vez mais. Só que a gente sabe muito bem, nem sempre vive da mesma... Nem todas as pessoas vivem da mesma maneira que nós vivemos. Tem pessoas na sociedade que vivem muito bem, com grandes condições aí de qualidade de vida, e tem pessoas que têm muitos problemas ali com relação às suas próprias formas aí, de vida, de acesso a serviços básicos, enfim. Essas diferenças, elas existem. E aí, pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui agora, nessa nosso planeta Terra, para a gente ter uma noção dessas diferenças. Quando a gente vê toda a riqueza do mundo, tudo que é produzido de dinheiro aí no mundo, 40% de toda a riqueza produzida aí no mundo todo, nesse exato momento, está na mão de apenas 1% da população mundial. Então, é uma diferença que é, assim, muito grande em relação ao resto das pessoas no mundo. Então, isso diz para a gente que tem poucas pessoas com muito dinheiro. Como é que isso pode? Como é que é possível isso? Nós já sabemos que o mundo está vivendo aí, um mundo que a gente pode considerar ali totalmente conectado, uma sociedade em rede, como nós já sabemos. E este mundo aqui que nós estamos vendo nesse momento agora aqui, mostra que não está tão legal assim, 40% das pessoas vivendo com 40% de toda a riqueza mundial na mão de 1% da população. Nessa aula, pessoal, nós vamos compreender como funciona essa dinâmica. E aí nós temos que pensar, como é que a sociedade, por que a sociedade está desse jeito, tão desigual. A gente vai dar uma olhada agora nesses questionamentos, que a gente vai fazer agora aqui para iniciar nossa dinâmica aqui nessa aula, para a gente compreender melhor essas diferenças na sociedade. Primeira coisa, por que isso está acontecendo? Tanta riqueza, trilhões, bilhões de dólares circulando aí no mundo todo, em todos os países, mas por que existe tanta desigualdade? Em que medida a forma como essa riqueza aí é produzida, ela está sendo distribuída no mundo, como é que ela está afetando a qualidade de vida das pessoas? Por que ainda tem gente pobre, sendo que tem tanta riqueza sendo produzida no mundo? Olha aqui essa outra pergunta, esse outro questionamento que vai aparecer aqui na tela. O que esse crescimento da economia do mundo, a produção de riqueza, tanto da fábrica, tanto da produção, tantas empresas gerando riqueza aí, o que isso tem a ver com as desigualdades sociais? Por que ainda existe pobreza, desemprego, acesso à educação que não é tão boa, falta de moradia? Por que isso ainda é comum? Sendo que a gente vive numa sociedade em rede, totalmente conectada. Pessoal, uma das coisas que a gente pode tentar compreender para melhorar esse nosso entendimento é entender ali a questão do sistema econômico que a gente vive. Ora, o dinheiro circula no mundo, mas ele só circula para quem tem acesso a ele. E dentro do sistema que a gente conhece como capitalismo, funciona dessa forma.
Você tem aí, só vai ter acesso à questão do dinheiro, né, quem trabalhar, quem tiver acesso ali a uma renda. E o sistema capitalista, ele está aí para fazer a gente participar dessa dinâmica aí, só que nem sempre de uma maneira adequada, né? Nem sempre com grandes porções de dinheiro chegando para todo mundo. Nessa próxima tela a gente vai ver aí que ao longo da história da humanidade, a lógica capitalista, ela de certa forma mudou a dinâmica da sociedade. Imagina como era o mundo há 500 anos atrás, né? Como era a produção de riquezas, antes mesmo das indústrias surgirem, como que não era, né, a situação. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o período da Revolução Francesa, né, quando houve aquela mudança, né, da questão do império, a mudança para uma sociedade, né, com características mais democráticas, né, com a questão da república, gerou uma nova organização na sociedade. E isso também refletiu na forma como o trabalho estava sendo feito. A Revolução Industrial, com a chegada das fábricas, isso também mudou a forma das pessoas trabalharem e a forma que o dinheiro é feito. Vocês sabem como funciona a questão da Revolução Industrial, né? Você tem ali as fábricas, onde você tinha, antes disso, pessoas produzindo coisas ali de maneira manual, não é mesmo? E com o surgimento de uma fábrica, as coisas são produzidas de maneira muito mais rápida, né? E isso acaba mudando a própria dinâmica nas cidades, né, na sociedade. Então, o dinheiro acaba sendo produzido de maneira muito mais rápida, né? Praticamente todas as coisas que nós usamos hoje em dia passaram por um processo industrial que foi feito de maneira muito rápida. Um relógio, um celular, uma roupa, tudo isso é produzido de maneira muito rápida e, consequentemente, mais pessoas vão utilizando. E se tem mais pessoas utilizando, elas estão pagando por aquilo. E tem uma empresa, uma fábrica que está ganhando dinheiro com isso. Então, vocês observam como a forma que o dinheiro vai circulando nessa lógica aí do capitalismo, ele funciona. Então, as empresas investem e isso acaba gerando ali um comércio onde as pessoas compram e isso vai gerando ali a riqueza, né? Como que as pessoas compram? A partir do trabalho que elas realizam em outras empresas. Então, a lógica do dinheiro, ela vem moldando já há muito tempo, né, como as sociedades vão lidando com a produção de riquezas. E como a gente sabe, nem todo mundo produz muito, né? Um trabalhador simples tem acesso a uma quantidade de dinheiro bem menor do que o dono de um meio de produção, do que o dono de uma empresa, né? Então, o sistema capitalista ele tem ficado ali bem em evidência na nossa sociedade. Ele é praticamente hegemônico. Diferente, por exemplo, do sistema socialista, né? A gente provavelmente já estudou sobre isso. A gente vai retomar agora nessa próxima tela essas ideias aí, né? A diferença entre o sistema capitalista e o sistema socialista de produção, o sistema socioeconômico. Quando a gente fala, né, da divisão em classes na sociedade capitalista, numa sociedade socialista, a gente tem ali, por exemplo, quando a gente vem aqui a diferença entre burguesia e proletariado, a gente tem justamente essa diferença entre quem trabalha e quem é dono dos meios de produção, né, dono das empresas. Enquanto numa sociedade que é planificada, que tem uma economia planificada, como foi a União Soviética durante muito tempo, a gente tem uma sociedade igualitária. Quando a gente vai ver a questão econômica de um país capitalista, do sistema capitalista, a gente vê uma economia privatizada. Não é mais o governo que é dono de tudo, e sim empresários, empresas, né? Você tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que é dona de uma empresa e outras pessoas vão trabalhar nessa empresa. Isso é uma economia privatizada, onde o lucro de uma fábrica, de uma empresa em geral, vai para o bolso de uma única pessoa, não vai para o governo, né? Enquanto que numa economia socialista, a gente tem a presença muito forte do governo, né? Vamos ver então a questão de propriedade. A gente já falou isso mais ou menos agora aqui, né? Quando a gente fala dentro de uma lógica capitalista, a gente tem a questão da propriedade privada como sendo uma coisa muito forte nesse tipo de sociedade, né? A produção sendo muito voltada para aquela questão do lucro, voltada para uma única pessoa, para um único grupo de pessoas, enquanto numa lógica socialista a gente já tem a questão das propriedades coletivas. Se é o governo que tem, né, esse papel de ajudar a sociedade, de garantir os direitos básicos
para a sociedade. Então, a produção de riqueza, as empresas também são do governo. Mas, no capitalismo, a gente observa que é mais comum no mundo todo, né? Você vê empresas multinacionais que são de um país lá de outro continente e estão presentes no Brasil, produzindo coisas aqui. Só que o lucro, marca de refrigerante, marca de roupa, marca de celular, só que o lucro dessas empresas, mesmo a gente usando aqui, estão indo para essa sede, né, para essa empresa geral. Então é disso que a gente está falando. A propriedade não é necessariamente daquele país, e sim daquelas empresas. Então vamos ver apenas aqui nessa tela, na questão da propriedade, né, que é a próxima tela aí que a gente está vendo aí agora, né? A gente está vendo a de sociedade agora aí, né? Mas a gente vê a próxima, né, com relação ali à economia e agora a de propriedade, não é? Vamos estarmos falando agora. Essas diferenças, pessoal, elas existem, mas o que aconteceu com o passar do tempo, né? Os países com uma dinâmica de sociedade capitalista, socioeconômica, né, capitalista, acabaram ficando muito mais fortes. Em história, lá em história, vocês devem ter visto já a diferença do mundo ali, né, entre mundo capitalista, mundo socialista, aquela coisa da Guerra Fria, né? A União Soviética como a grande potência lá dos países socialistas, né, com economia estatal, enquanto o mundo ocidental, né, o mundo capitalista comandado ali pelos Estados Unidos durou durante muito tempo na segunda metade do século XX. Quando a União Soviética acabou, né, o mundo capitalista acabou ocupando essas áreas ali, né, com relação à produção de riquezas, né? Vamos continuar, pessoal, vamos continuar verificando ali mais informações, né, com relação à produção de riquezas no mundo. Vamos continuar, pessoal. Pessoal, olha só, como é que funciona, então? Sistema capitalista, produção, lucro, propriedade privada, empresas presentes, empresas multinacionais presentes no mundo todo, trabalhadores se submetendo a esse tipo de trabalho para receber salários e poder ter ali a sua dinâmica. Essa dinâmica ela funciona, né? Porque as empresas estão presentes em vários pontos aí do mundo todo. E a gente sabe, já sabemos, né, que o mundo está todo conectado. A presença das empresas em vários países, inclusive no Brasil, é uma das características do que a gente chama de mundo globalizado, né? Sociedade ali globalizada, né? Tudo muito moderno, tudo muito tecnológico. Quando a gente fala de mundo globalizado, a gente está falando mesmo dessa dinâmica de integração, né? Seja integração econômica, quando você tem uma empresa presente em vários países, pode ser também uma integração que é cultural, né? Quando você tem, por exemplo, a gente aprendendo a falar inglês na escola, ou a gente ouvindo música, né, de outros países ali, em outras línguas, ritmos diferentes do que geralmente a gente costuma ouvir na nossa própria região, né? Política, quando a gente vê líderes de vários países falando, né, sobre problemas aí comuns ao mundo todo. Então a globalização, a lógica de um mundo globalizado, ela está presente ali em vários aspectos da sociedade. A gente está vivendo nesse mundo agora, só que o mundo globalizado como a gente conhece, o mundo capitalista como a gente conhece, ele não é necessariamente essa perfeição toda, né? Como a gente vai continuar vendo agora aí, né? No nosso material que a gente tem para verificar agora, né? Vamos dar uma olhadinha? Verificando agora ali, próximas informações. Definindo o capitalismo. É um modo de produção que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e é movido pelo trabalho livre e assalariado. Fundamenta-se na busca incessante por lucros, obtidos primordialmente com a produção industrial e cada vez mais pelos setores de serviços e inovação. E aí vocês viram, né, dentro desse mundo globalizado, o sistema capitalista ele tem ali, né, essa presença muito forte, né, dessa questão do lucro, das empresas, tudo isso acaba influenciando muito na forma como as pessoas lidam, né, com o dinheiro nessa sociedade atual. E uma das características do sistema capitalista é a chamada lei da oferta e da procura, né? Outra característica interessante, né? As empresas elas vão produzir muito porque tem muita gente comprando. Aparelhos celulares, por exemplo, né? Tem uma demanda muito grande, tem uma procura muito grande. Então as empresas vão investir em tecnologia, vão investir em fábricas em outros países para produzir esse material e gerar riqueza, né? Então nós temos ali todas essas
consequências ali. Vamos continuar verificando na próxima tela que, apesar de que o capitalismo ele é hegemônico, né, a gente tem aqui que nem sempre ele funciona para todo mundo, né? Como a gente falou, o dinheiro aqui ele está presente no mundo todo, né? Ele está presente no mundo todo, mas nem todo mundo vai ter acesso a ele, né? Nem todo mundo vai ter acesso a ele aí, né? Então isso acaba gerando muitas crises aqui, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Gera alguns problemas nesse sentido aí com relação à questão da lei da oferta e da procura, a questão da produção de riqueza. Nem todo mundo vai ter acesso a isso, mesmo sendo um mundo que a gente chama de globalizado, né? Vamos continuar verificando, pessoal, que a gente tem ali o que a gente chama de mundo globalizado é exatamente aquele mundo só para quem pode pagar por ele, em grande medida, né? Quem tem acesso a isso. Então, é a lógica capitalista e esse mundo globalizado estão diretamente relacionados. Mas a gente precisa também ser justo aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver ali essa lógica da globalização de uma maneira positiva, mas também de uma maneira negativa, pessimista. Vamos dar uma olhada então aqui? Dentro de uma visão otimista desse processo de globalização, é aquilo que a gente já conhece sobre a questão da sociedade em rede, né? A gente tem aqui então essas características que trazem uma globalização de maneira otimista. Ou como é que a gente vai ver agora aqui, né? A questão da interdependência econômica, né? Os países negociando entre si, né? Livre circulação de mercadorias e de capitais, né? A gente tem, por exemplo, a possibilidade, dentro de um mundo globalizado, de circular, né, entre lugares diferentes. Pega um avião, a gente pode ir lá para a Europa rapidamente e chega lá e viver lá aquele momento. Ao mesmo tempo, a gente pode acessar um site pelo celular ou pela internet, assistir um programa de televisão de outro país, aqui no nosso país. Tudo isso porque existem os chamados fluxos de comunicação, de informação, de transporte, que facilitam tudo isso, né? Então, a cada ano que se passa, isso vai ficando cada vez mais facilitado, não é mesmo? Nós estamos transmitindo essa aula aqui e você está assistindo nesse momento a partir de um meio de comunicação, né? Um fluxo está acontecendo aqui para você ter áudio e vídeo nesse momento dessa informação. Outra característica, né, que a gente vai ver ali de maneira positiva, né, é você ter essa conexão entre vários lugares ali do mundo, né? Isso acaba permitindo com que exista uma chamada identidade universal, né? Você tem pessoas de culturas diferentes compartilhando uma informação ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala, por exemplo, nesse sentido, compartilhando valores ao mesmo tempo, né? A gente tem ainda, por exemplo, até hoje, sociedades onde a questão religiosa é muito forte. A gente tem sociedades hoje em dia onde os direitos das mulheres ainda não são 100% valorizados, né? Devido a uma questão cultural. Mas a gente observa que em vários países a sociedade ela já caminha, né? Principalmente sociedades ali ocidentais, né? Ela caminha para uma questão de igualdade de direitos muito forte, de permissão ali às diferenças, né? De respeito às diferenças com relação à questão racial, à questão sexual, né? A questão de diversidade de gênero, a questão das pessoas que vivem com deficiência, né? Tudo isso sendo muito mais valorizado, enquanto em outras sociedades isso ainda não é possível. Mas tudo isso é compartilhado, né, cada vez mais ao longo do tempo. Como a gente falou, o que a gente viu aqui é uma questão positiva da coisa toda, né? Mas esse mundo globalizado, sociedade em rede, todas essas possibilidades aí, elas não são 100% do jeito que eu falei aí não, tá, pessoal? O que a gente vai ver aqui agora, quando os principais críticos da questão, como a gente vai ver na próxima tela, né? Os principais críticos da questão da globalização é o seguinte: as principais assimetrias econômicas e sociais que ainda existem entre os países. Ora, tá tudo bem, tem muito dinheiro circulando aí, né? Mas por que ainda existem países que têm aí um PIB de trilhões de dólares e tem países que não têm tudo isso? Por que a gente ainda observa países com mortalidade infantil tão alta, enquanto tem países ali onde ainda esses níveis aí praticamente não existem naquela sociedade? Se a gente está vivendo numa sociedade conectada, uma sociedade cada vez mais evoluída, onde o capitalismo, o dinheiro está chegando cada vez mais, onde a produção de comida, de produtos está chegando cada vez de maneira
mais intensa no mundo todo? Como é que isso aí ainda existe, né? Aumento da xenofobia, dos fundamentalismos, aquilo que a gente falou, né? O diferente, ele acaba sendo visto como uma coisa negativa, né? Por quê? Porque as pessoas têm valores ali que são compartilhados por vários países, mas aquela cultura diferenciada ainda é vista de maneira negativa, atrasada, né? Aquilo que a gente acabou de falar, né? E isso acaba gerando problemas até mesmo na questão da cidadania. A nossa ideia de Brasil, de cidadania, de direitos humanos, ela é diferente em outras partes do mundo, por exemplo. Essas diferenças entre as sociedades é que acaba gerando essas desigualdades assim no mundo todo, né? Então, como a gente falou, o chamado mundo globalizado, ele não é assim essa maravilha toda, né? Como a gente vai ver agora aqui, existem certas ambiguidades, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Existem dentro desse mundo globalizado ali essas questões que ainda estão um pouco mal resolvidas nesse mundo aí que é todo moderno, tecnológico, conectado, tudo bem. Mas será que está todo mundo acessando isso, né? E mais, será que as pessoas estão acessando essas informações da maneira correta? Ainda tem isso, né? Olha aqui esse primeiro elemento. As notícias que circulam de maneira muito rápida nem sempre se transformam em informação de verdade, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com a produção de materiais ali pela internet, nem tudo que está presente nos meios de comunicação está sendo apresentado de maneira correta, né? Muitos discursos que trazem informações falsas, as chamadas fake news, né? Muitos discursos que estão tem gente que fala muita coisa por aí nas redes sociais, principalmente, baseado só na opinião e não nos fatos, né? E isso acaba gerando um problema, porque você fala uma coisa baseada no que você acha que é e outras pessoas acreditam no que você está falando, né? Sem ter nenhuma base científica, nenhuma base legal para isso, apenas baseado em opinião. Isso acaba gerando alguns problemas, né? Isso que é um dos grandes problemas do mundo globalizado. Todo mundo tem acesso a qualquer informação, mas aquela informação nem sempre ela é a correta, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma questão muito clássica desses problemas da globalização, do mundo globalizado, é que só quem tem condições financeiras consegue utilizar os fluxos de comunicação e de transporte. Para você acessar esses sites e discutir nas redes sociais, você tem que ter dinheiro para comprar um celular. Para você poder ir conhecer a Europa lá, né? Muito fácil. Pô, é muito fácil ir para a Europa, gente. O voo aqui para a Europa é rapidinho. Daqui você vai, né? Amazonas, Brasília, São Paulo, chega ali, Paris, Londres, tranquilo. Mas você tem que pagar por isso, né? Esse que é um dos grandes problemas. Por que essas distâncias, né, que estão tão fáceis, nem todo mundo consegue? Porque é muito caro, só pessoas com altos recursos conseguem, né? Então a gente observa também, na próxima tela, a gente vai ver ali a questão dessa possibilidade de comprar coisas ali do mundo todo, produtos que são originários de outros países, né? Tudo isso acaba sendo intensificando cada vez mais até mesmo a questão cultural, né? Tipo de roupa, por exemplo, que é comum de um outro país, acaba chegando numa região e isso acaba mudando até mesmo, né, aquelas próprias origens que as pessoas têm. Isso acontece muito nas comunidades indígenas, né? Usando coisas, religião também, a pessoa vai esquecendo a sua origem ali, né, para se dedicar a uma coisa que chegou até ela, né? Questão também de idioma, tudo isso acaba mudando. A discussão sobre a cultura, né, deculturação, a gente vai ver em outros momentos, né? A gente também, essa questão, pessoal, é a questão ideológica da globalização, né? Como a gente falou agora há pouco, a ideia de mundo globalizado, ela ajudaria a aperfeiçoar a sociedade. E realmente aconteceu, né? Muitas pessoas têm acesso, evoluíram bastante, acesso à educação melhorou bastante, as evoluções na medicina fizeram esses procedimentos melhorarem ali, né? Mas ainda assim tem muito desafio para acontecer, ainda muita pobreza, questão de desemprego ainda muito forte, principalmente nos países subdesenvolvidos, que a gente chama de países em desenvolvimento, né? Tudo isso acaba fazendo com que a pessoa não tenha acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, tem gente que ainda não tem tudo isso 100% atendido nas sociedades. Ué, que mundo globalizado é esse? Que esse dinheiro todo, essas evoluções tecnológicas todas ali, que estão tão fortes no mundo todo, ainda não chegou naquela comunidade ali,
naquele grupo de pessoas do interior daquele estado ali. Né? A pessoa tem que se submeter a outras coisas ou apenas não acessar aquilo. Que igualdade de direitos é essa? Né? Essa que é a grande crítica, né, ao mundo capitalista, ao mundo globalizado de maneira geral. A gente vai finalizar essa aula verificando essa tela aí, fazendo uma referência, pessoal, nesse título, com a ideia de uma outra globalização. Esse título que está aí, pessoal, ele faz referência a uma obra do geógrafo Milton Santos, que é famosíssima, muito famosa, nos estudos em geografia, geografia crítica, geografia humana, né? E também cabe aqui para a gente analisar essa questão de que essa produção de riquezas, ela é muito forte, ela é importante acontecer, né? Mas a gente precisa que a questão da globalização em si, todas essas bases técnicas da globalização, tudo isso cause na sociedade a melhoria, tanto no sentido da liberdade, da igualdade de direitos, da fraternidade entre as pessoas, né? Olha aí a Revolução Francesa voltando aí do nada, né? Nessa busca da melhoria na sociedade. A busca, pessoal, tem que ser de um uso democrático, né? Das coisas, né? Das coisas que são produzidas no mundo todo. Na próxima tela a gente vai ver ali alguns caminhos que podem ser feitos. Isso, alguns caminhos que podem ser feitos ali, né? Quando a gente pensa em um mundo globalizado, que seja mais igualitário, que seja mais justo, a busca, pessoal, tem que ser exatamente nesses fatores ali que estão aparecendo na tela de vocês. Vamos ver cada um deles. A questão da mistura crescente de povos, de culturas, de costumes, tudo isso tem que ser valorizado, né? E indo contra a questão do racionalismo dos países desenvolvidos. Está aparecendo europeu aí, né? Mas, na verdade, essa busca assim, de a gente tentar simular apenas o que acontece ali na América, simular o que acontece ali nas sociedades ocidentais de maneira geral, a tendência a esquecer as raízes culturais do próprio país onde a gente vive, da própria região onde a gente vive, isso acaba sendo um problema. Então, essa busca de tentar evoluir a sociedade a partir da produção de riqueza, de dinheiro, né, de uso de tecnologias, tudo isso também não pode esquecer a questão do local, né? A gente tem que reafirmar sempre, né, essa memória, né, da sociedade da qual as próprias pessoas pertencem, né? A gente tem também a questão das pessoas em áreas menores, né, a questão local, né? Tudo isso tem que ser muito valorizado. Aquilo que a gente falou, as comunidades indígenas da região amazônica, elas têm produção própria, elas têm, né, toda uma valorização que pode ser usada, que pode ser utilizada pela lógica capitalista, e inclusive vem sendo, né? Você tem ali, por exemplo, né, elementos da cultura indígena, elementos da cultura quilombola, que tem ali uma percepção muito maior pelas pessoas, de valorização cada vez maior. Isso tem que ser sempre buscado, não necessariamente pensando na região amazônica, mas em outras áreas de países em desenvolvimento também. Inclusive, esse terceiro ponto que vai aparecer agora aí na tela de vocês, né, a questão da cultura popular, ela tem que ser valorizada, assim como a gente falou, né? A gente tem, por exemplo, né, essa dinâmica muito, conflito mesmo, né, entre o que é cultura popular e o que é cultura de massa. Será, né, que só ouvir aqui as músicas que vêm lá de fora, ouvir até mesmo as músicas que vêm de outros estados do Brasil ali, elas são mesmo melhores do que o que tem na nossa própria região? Será que isso tem que ser desvalorizado mesmo e ficar só recebendo influências culturais apenas dos países mais ricos, né, que é o que está muito presente no dia a dia aqui da gente, na TV, jornal e meio de comunicação em geral, né? O que será que tem na nossa realidade, nos nossos grupos sociais aqui, que a gente pode valorizar e trazer, né? E tentar captar isso, né, de maneira mais que dê lucro, principalmente, né, mas que sempre valorize aqui o local. Então, a busca dentro dessa lógica globalizada para tentar diminuir essa questão da desigualdade, a questão da submissão das sociedades locais em prol de uma comunidade ocidental globalizada ali, tudo isso tem que ser sempre buscado ali, tem que ser buscada, né, certo equilíbrio nesse sentido. Inclusive, o livro do Milton Santos, né, Por uma Outra Globalização,
ele traz essas ideias, né, de maneira muito mais intensa de possibilidades, né, de melhoria da nossa sociedade para diminuir as desigualdades que, por incrível que pareça, século XXI ainda existem no mundo.